Olá, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos. Os serviços de psiquiatria do Porto e Lisboa registaram um aumento de afluência aos serviços de urgências por casos de depressão e tentativas de suicídio entre jovens e adolescentes. O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental defende que os pais devem estar atentos a estes sinais de alarme emitidos pelos filhos e afirma ainda que esta situação não é de estranhar porque, havendo crise nas famílias originada por dificuldades económicas e desemprego, é inevitável que as crianças e adolescentes estejam mais vulneráveis a este tipo de tensões. A Associação de Defesa do Consumidor DECO alertou esta segunda-feira aos subscritores do cartão de crédito Via By Mastercard pré-pago para que não paguem as anuidades exigidas e cancelem o respectivo contrato. Os lesados recebem contactos intimidatórios e ameaças de penhora por parte da empresa de gestão e recuperação de crédito, quando estes não liquidam os montantes exigidos por parte da empresa de gestão e recuperação de crédito, que representa a Via By em Portugal. Segundo a DECO, são já dezenas as denúncias e pedidos de esclarecimentos por parte de consumidores que nas últimas semanas estão a ser confrontados com o pagamento de anuidades de um cartão de crédito pré-pago que nunca receberam. A associação aconselha aos consumidores a não pagarem os valores cobrados e a cancelarem o respectivo contrato através do envio de uma carta registada com aviso de recepção. Já se encontra o comentador António Meira. Muito boa tarde pela sua presença aqui no nosso jornal. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre dois temas que estão muito presentes no nosso dia-a-dia e podemos começar por saber a sua opinião relativamente aos novos desenvolvimentos sobre o caso do BES. Os novos desenvolvimentos sobre o caso do BES têm a ver com a responsabilidade que o Primeiro-Ministro está a atribuir ao Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Era expectável, depois de acontecer, ou depois da decisão do Banco de Portugal, que mais tarde ou mais cedo este tipo de acusações, até podia não ser por parte do Primeiro-Ministro, podia ser por parte de outros banqueiros, e aliás a partir de agora irão surgir outras acusações, ou pelo menos apurar com maior profundidade de quem são as responsabilidades daquilo que aconteceu. Portanto, estava eu a dizer que era expectável. Porquê? Porque não me parece que foi um processo muito transparente aquilo que fizeram ao BES. Não estou aqui a excluir o BES e a respectiva administração da responsabilidade que tinham sobre o banco e sobre o grupo, até porque fizeram bastantes estragos em muitos clientes, nomeadamente aqueles que estão a fazer as manifestações, que são cerca, segundo aquilo que eu soube, são cerca de 2.500 clientes e representam cerca de 500 milhões de euros no chamado papel comercial, ou que tinham aplicações no papel comercial. Portanto, na minha opinião, não foi um processo transparente. Pelo aquilo que tenho visto, até começo a ter a impressão de que foi uma vingança do Governador do Banco de Portugal, porque antes da decisão do Governador já havia acusações e havia queixas, nomeadamente de Ricardo Salgado, não sei se havia dos outros bancos, mas de Ricardo Salgado já havia queixas, quer ao Ministro das Finanças, neste caso à Ministra das Finanças, e ao ex-Ministro das Finanças, ao Vítor Gaspar, quer ao Primeiro-Ministro, e uns meses antes, ou umas semanas antes, o Governador do Banco de Portugal vem dizer aos investidores, vem dizer ao país, tal como fez o Presidente da República, vieram dizer que o banco era um banco seguro. Portanto, se era um banco seguro, não havia motivo para, no dia 4 de agosto ou 8 de agosto, o Banco de Portugal tomar a decisão que tomou. O que é que acha que está por detrás, então, destas contradições? Por aquilo que eu estou a analisar, na minha opinião, já são mais divergências entre pessoais do que propriamente, apesar de o banco não estar bem,
não parece que, e eu já o disse aqui, não parece aquilo que fizeram ao banco, podiam manter o BES, conforme banco, o BES, banco, o grupo não, mas podiam manter o BES, que os problemas estavam no grupo, não estavam no BES. E afastavam a administração. Aliás, foi isso que aconteceu quando entrou o Dr. Vítor Bento para Presidente do Conselho de Administração do BES. Ele fez um comunicado aos clientes a dizer que o banco que era estável e que estava saudável. Portanto, esta administração já foi nomeada pelo Carlos Costa, governador do Banco de Portugal. É assim, isto foi digamos, uma catadupa de acontecimentos e de informações que, no fundo, inclusive até à data do desmembramento do banco, tranquilizou os investidores. De facto, não foi isso que aconteceu. Eu também sou um lesado do BES, também faço parte desses 2.500 clientes. Está a pensar também participar numa das manifestações? Talvez, nunca fiz, mas de facto é necessário que todos nós nos empenhemos nestas situações, porque estamos num país que se faz tudo de uma forma com muita falta de transparência. Neste caso concreto, eu não entendo porque é que este papel comercial foi, digamos, proposto por funcionários do Banco Espírito Santo, nos balcões do Banco Espírito Santo, e não se compreende porque é que esses investidores não serão ressarcidos, ou pelo menos já há uma luz ao fundo do túnel que poderão vir a ser ressarcidos. No fundo, todo este movimento que se criou, porque há uma situação, são ativos diferentes. O papel comercial é um ativo diferente das ações. Quem compra ações sabe perfeitamente e corre o risco de perder o valor da ação. Foi o que aconteceu. Provavelmente, na minha opinião, também não deveria ter acontecido da forma que aconteceu, mas isso é questão para outro tema. Agora, o papel comercial não tem a mesma filosofia de investimento que tem uma ação, portanto não há razão para... E todo este movimento que se está a gerar está a provocar danos também na administração do Banco de Portugal, e está a provocar danos também no governo. E, portanto, claro que aqui o Primeiro-Ministro está a sacudir um pouco a água do capote, como é normal. Não é? Eu gostaria de saber a sua opinião relativamente à atitude de Cavaco da Silva, relativamente ao assunto. Não, é assim, o Presidente da República, em junho ou julho, também tranquilizou os investidores e disse que o banco, que era um banco estável, que era um banco saudável, que era um banco forte. E claro, quando nós ouvimos o governador do Banco de Portugal, eu já nem digo o presidente do banco, não é? Mas quando ouvimos o primeiro-ministro, quando ouvimos ou o ministro das Finanças, ou o governador do Banco de Portugal, mas neste caso o Presidente da República, que é a entidade máxima que o país tem, vir para as televisões dizer que o BES é um banco estável e é um banco saudável, e passado 2 meses acontece aquilo que aconteceu, há aqui uma descoordenação completa entre as entidades, nomeadamente o Banco de Portugal, CMBM e Governo e Presidência da República. Há aqui uma descoordenação total. Eu acho que há um livro que está para sair, ou já saiu, que relata o caso do BES, em que é o caso mais estranho a nível mundial de uma insolvência de um banco. Sabe o nome do livro? Por acaso não sei se é que é escrito por um belga ou por um suíço, e ele esteve em Portugal. Já li o nome do livro, Bankster, acho que é o Bankster, creio que é assim. E, portanto, e ele relata que o caso do BES é um caso inédito no mundo. Portanto, nem num país do terceiro mundo isto acontecia. E é natural que
daqui para o futuro, digamos, a comunicação ou a acusação que o Passos Coelho está a fazer a Carlos Costa, é perfeitamente natural que estas divergências e estas acusações venham a ser mais expressivas daqui para o futuro. O que é que acha de Paulo Portas ter sido confrontado nas manifestações este fim de semana no Porto? É natural, ele é o vice-primeiro-ministro, foi o visado naquele momento. Se estivesse lá a Ministra das Finanças, seria a Ministra das Finanças, se estivesse lá o primeiro-ministro, seria o primeiro-ministro. E, portanto, é normal que estas pessoas, que em alguns casos são pessoas com alguma idade e tiveram confiança, quer nas palavras do Governador do Banco de Portugal, antes da tomada da decisão do desmembramento do banco, e também tiveram confiança nas palavras do Presidente da República, ficaram, digamos, tranquilos naquele momento, ou até aquele momento, porque ficaram tranquilos com os seus investimentos. Há casos em que as pessoas tinham lá a poupança de uma vida, e, portanto, é necessário que o Banco de Portugal tenha em atenção esta situação. Era bom que esta acusação que Passos Coelho faz a Carlos Costa não venha a agravar ainda mais a decisão do Banco de Portugal de não assumir esse pagamento aos investidores. Eu repito, são investidores que tinham papel comercial, compraram papel comercial nos balcões do Banco Espírito Santo e propostos e vendidos por funcionários, colaboradores do Banco Espírito Santo. As ações é um ativo diferente. Quem compra uma ação sabe que pode ganhar e sabe que pode perder. Papel comercial eram investimentos em que era garantido o capital e uma taxa de juros ligeiramente superior aos depósitos a prazo. Por isso é que os investidores mudam, enfim, os seus investimentos. Eu gostaria de dar aqui uma pequena atenção aos lesados, que ainda são um número ainda elevado. Gostaria de saber o que é que acha que eles vão continuar a fazer ou não a partir destas... Eu acho que sim, à medida em que se abre portas no sentido de que há uma possibilidade ou pelo menos estão a equacionar que há uma possibilidade de ressarcir esses investidores, eu acho que eles têm direito a isso. Eu acho que o movimento irá ainda crescer mais, porque aquilo que temos visto, perdão, não são os 2.500 investidores, são muito menos e, portanto, é natural que venha a engrossar o movimento. Entretanto, já está em curso um processo judicial. Portanto, creio eu que, apesar de todos nós dizermos que não há justiça em Portugal, eu creio que neste caso a justiça irá funcionar e irá decidir a favor dos investidores, porque não tem outra forma. Quanto tempo é que acha que vai demorar este processo a ter um fim? Eu creio que não irá demorar muito tempo. Eu creio que não irá demorar muito tempo, porque havia 17 compradores para o novo banco, creio que já há menos agora, alguns foram eliminados, e quem comprar o banco não quer ter esta responsabilidade. Portanto, isto é um processo que será muito rápido e poderá até nem chegar a tribunal. E, portanto, quem comprar o novo banco não quer arrastar esta situação. Portanto, quem comprar tem que resolver o problema. Ou assume ou não assume, e quem é que vai assumir, não é? Na minha opinião, devia ser o Banco de Portugal a assumir este montante e, portanto, há situações... Mas isto é estranho, sabe porquê, Cristina? Porque estes clientes recebem extratos do novo banco. Portanto, está lá o montante investido. No meu caso, não posso mexer no dinheiro desde outubro do ano passado, ou desde setembro, não recebo juros, não tenho qualquer rendimento sobre esse montante, não é? Portanto, é natural... Como lesado ainda tem esperança de reaver? Tenho, nem que seja pela via judicial. Tenho. E, portanto, se não for pela via normal, tem que ser pela via judicial. Mas eu estou convicto, não é convencido, que irá haver uma solução. Portanto, quem comprar o banco, creio que no finais de março, inícios de abril,
esta situação poderá já ficar esclarecida. E agora eu gostava de mudar um pouquinho do assunto e de saber a sua opinião relativamente à constante subida do preço dos combustíveis em Portugal. Portugal é um país oportunista. Oportunista? Porquê? É um país oportunista. Ou melhor, os governantes, as instituições, quando eu falo na instituição, estou a falar na entidade reguladora de energia, por exemplo, assim, os nossos governantes são oportunistas. Porquê? E as empresas também. Portanto, nós temos aqui um duopólio em Portugal, que será a Galp e a Repsol. Existem outras empresas, como a Prio, que estão a crescer bastante. A Prio, neste momento, tem cerca de 7% do mercado, tem objetivos para os próximos 2 anos chegar aos 10%, já é uma cota razoável, mas a Galp e a Repsol não será propriamente um monopólio, será um duopólio, será um monopólio e meio, não é? Fazem aquilo que querem e a entidade reguladora de energia não faz rigorosamente nada. Aliás, nem faz essa entidade nem nenhuma. Da concorrência também não faz nada, a comunicação é diferente, mas a entidade da concorrência também pouco faz. Mas como é que explica esse oportunismo que estava a falar inicialmente? Existe ou surgiu no momento em que o combustível em Portugal, nomeadamente o gasóleo, estava quase a tocar €1. Houve casos no final do ano em que, nas estações de serviço low cost, em que o gasóleo chegou abaixo ligeiramente de €1. Ora, aqui tivemos um oportunismo do governo em aumentar 5 ou 6 cêntimos o combustível. Já agora, neste momento em Portugal, cerca de 75% do valor do combustível são impostos. Portanto, nós temos um combustível dos mais caros da Europa, porque 70% a 75% vão para impostos. O combustível até está barato. Por essa ordem de ideias, o combustível até nem está muito caro. E, portanto, como o governo viu o preço a chegar muito perto de €1, lembrou-se de aumentar mais os impostos na ordem dos 5, 6 cêntimos por litro. Entretanto, as gasolineiras, neste caso a Galp, porque as outras vão atrás, aproveitou a queda do preço do combustível para ir aumentando ligeiramente. E o que é que aconteceu? Desde maio de 2014 até ao final do ano, até dezembro de 2014, o combustível em maio andaria na ordem de 1,46, 1,45, 1,47, fazendo um preço médio de 1,46. Desde maio até dezembro, o combustível em Portugal baixou cerca de 23, 24%. Portanto, de 1,46 para 1,12. €1 e um cêntimo seria nas estações de serviço low cost. O petróleo, nesse período, baixou na ordem dos 50%. Claro que temos aqui a valorização do dólar também e o preço do petróleo tem uma formação muito específica, chama-se Winsplat. Portanto, não é só porque o dólar sobe ou baixa, não é só porque o petróleo sobe ou desce que se forma o preço. Há uma série de variáveis que acompanham esse preço. Era isso que eu lhe perguntar para quem nos está a ouvir. O preço da gasolina, do gasóleo, é decidido em que moldes? Para perceber. O preço do petróleo é decidido nas bolsas, não é? Nomeadamente na Bolsa de Londres. Portanto, há o petróleo, que é o crude, que é negociado em Londres, e há há o crude, que é negociado em Nova Iorque, e há o Brent, que é negociado em Londres. E na Europa o preço de referência é o Brent. Posso dizer que em maio o Brent chegou a 115, 120 dólares. Hoje o Brent está a cotar a 58 dólares, creio eu, 53 dólares. O Brent, o crude, hoje cotava a 43 dólares, quando em maio de 2014 atingia os 70, 80 dólares. Portanto, estou aqui a falar em cerca de 50% ou mais.
Agora, as gasolineiras aproveitaram a queda do preço do petróleo para irem subindo 1 cêntimo, 2 cêntimos. O que é que aconteceu? Em 2015, o preço do petróleo subiu na ordem dos 17 cêntimos. Portanto, está a 1,29. E faltam outros 17 cêntimos para recuperar o valor relativamente a um ano atrás. Quando o petróleo nos mercados internacionais estão em queda. Aliás, há previsões, no caso do crudo americano, há previsões, ele neste momento cota a 1,43, mas há previsões que chegue a 30 dólares, 20 dólares. Há previsões. Da mesma forma que as previsões que diziam há 8 meses atrás, que o petróleo vinha para 40 dólares, estão-me a basear nessas previsões. E isso poderá acontecer. Há fatores que estão a contribuir para que a queda do petróleo aconteça. E o mercado português vai acompanhar? Não, o mercado português está em sentido inverso à queda do petróleo, não é? Portanto, creio que esta semana ou a semana passada aumentou mais 2 cêntimos quando o petróleo está em queda. Portanto, por isso é que eu digo que nós somos um país em que os governantes são oportunistas. E temos o caso dos sacos plásticos, que é outra história, não é? Que não está a funcionar, o governo não vai arrecadar aquela receita, mas eles vão arranjar outra para colmatar essa. A querer dizer que o Estado está a arranjar várias formas para... Arranja sempre formas, arranja. Portanto, o governo necessita de... O governo não reduz os gastos que tem e necessita sempre de cobrir com receitas e eles são bastante criativos, mas são todos, não é este governo, são todos os governos, são bastante criativos na criação de impostos. Portanto, eu acho que o governo devia impor, neste caso a autoridade, a entidade reguladora de energia, devia impor, mas é assim, estamos a falar da Galp ou de uma Repsol, mas se formos para uma EDP é a mesma coisa, portanto, quando há monopólios ou duopólios existem sempre estas contradições entre aquilo que o mercado, aquilo que é expectável no mercado e aquilo que as empresas fazem ou aplicam ao mercado. Portanto, eu, na minha opinião, o combustível neste momento deveria estar a 1 euro, 1,05 €, e não a 1,29 €, conforme está. E não vai ficar por aqui, provavelmente. Eu acho que já não há muita coragem quando as projeções, quando os analistas continuam a dizer que o petróleo, a tendência é de queda. Claro que o petróleo, neste caso o Brent, cotado em Londres, vem de 1,15. Recordo-me quando se começa a falar no Estado Islâmico, em que o petróleo, todos nós, pelo menos aqueles menos leigos, pensavam que o petróleo ia subir para 120, 130, ia ultrapassar o valor que atingiu em 2008, mas não. O excesso de produção de petróleo que existe neste momento a nível mundial também está a fazer com que, nomeadamente nos Estados Unidos, está a fazer com que, para além de outros fatores, o problema do Irão, o problema da Rússia, a anexação da Crimeia, o problema da Rússia e da Ucrânia, a própria Venezuela também, tudo isto são fatores que estão a contribuir para que se mude a filosofia da energia também, o surgimento de novas energias, que eu acredito que brevemente, nos próximos anos, irão surgir energias, porque, repare, nós usamos uma energia a mesma energia há mais de 100 anos. Mas isso já seria outro tema, muito provavelmente. E queria aproveitar para agradecer o esclarecimento sobre estes 2 temas, António Meira, até daqui a uma semana. E obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. E agora ficamos com 1 minuto da água. As fossas sépticas estão largamente disseminadas pelo país. O seu adequado funcionamento, nomeadamente quanto ao destino final das lamas, deve ser devidamente acautelado, na medida em que podem constituir um sério problema ambiental e de saúde pública. A adoção de fossas sépticas só é aceitável em locais não servidos pela rede pública de saneamento.
As fossas sépticas existentes em locais dotados de redes públicas devem ser desativadas. A quando da ligação do prédio ao sistema público de saneamento, as fossas sépticas devem ser imediatamente limpas, desinfetadas e entulhadas. É interdito o lançamento das lamas de fossas sépticas diretamente no meio ambiente. Os utilizadores de fossas sépticas devem solicitar, junto à entidade gestora do Serviço Público de Saneamento, o serviço de recolha e transporte das lamas, para que estas sejam tratadas em estações de tratamento. Ao protegermos as nossas reservas de água, estaremos também a proteger a nossa saúde. E concluímos este jornal com a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Teremos o céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes de granizo e acompanhadas de trevoada na região sul e em especial no Algarve. As previsões para o estado de tempo mínimas e máximas para a cidade do Porto e Lisboa variam entre os 8 e os 17 graus. Já Faro, mais a sul, vai variar entre os 11 e os 13 graus. Obrigada pela sua companhia. Nós regressamos mais tarde. Até lá.